O mundo da aviação teve um susto. Na semana passada, a Airbus informou hoje que esse susto talvez tenha sido exagerado. A maior parte das aeronaves A320 que precisavam de um ajuste para evitar uma falha de dados causados por radiação solar, segundo a Airbus, a maioria desses aviões já foi corrigido. A Airbus anunciou no fim de semana que precisaria atualizar com urgência o software de parte significativa da frota global deste modelo, o A320. Por isso, as aeronaves envolvidas deveriam permanecer em solo até que os trabalhos fossem concluídos. Segundo a agência Reuters, a medida envolveria cerca de 6 mil aviões. Apesar do anúncio da Airbus, as companhias aéreas disseram que estão fazendo rapidamente esse processo. Aqui no Brasil, as aéreas foram consultadas pela CNN e disseram que essas atualizações não impactariam as operações no Brasil. A Azul informou em nota que nenhum de seus aviões A320 está neste programa de recall e destaca que a operação segue dentro da normalidade. Já a Latam afirma que as afiliadas do grupo estão implementando ativamente as ações exigidas em parte das frotas de A320 solicitadas pela Airbus. Por fim, a Gol diz que conta com frota exclusivamente compostas por modelos da Boeing, portanto, sem impacto desta história. Sobre esse assunto, eu converso agora com o sócio da Almeida Amparo Consultoria e ex-executivo da Latam e da ABAR, Rui Amparo. Boa noite, Rui. Este tipo de problema de software é cada vez mais comum nesta aviação tão moderna e que depende cada vez menos do piloto? Boa noite. Boa noite, Nakagawa. Um prazer falar com você aí, com seus assinantes, né? Eu sou um assíduo frequentador aqui do Que seu bom, que programa, bom. né? Então é um prazer falar pessoalmente. Olha, o que que acontece? Tudo no mundo hoje, avião não é diferente, né? Aliás, o avião foi precursor, né? Você está com uma tecnologia embutida em que você tem um monte de computadores, né? Então, os nossos carros do dia a dia, você também tem um monte de computadores que cuidam de diversos sistemas, né? Até dos automóveis. Então, num Airbus, por exemplo, você tem mais de 130 computadores, dos quais alguns com funções mais importantes, portanto, com mais redundâncias, né, do que os outros, né? E a discordância é o seguinte: não é que depende menos do piloto, a tecnologia facilita a vida dos pilotos. Então, a computação, né, os processadores embarcados estão aí não para tirar a autoridade do piloto, né? Nós que somos os engenheiros, a gente cria as condições para que eles voem cada vez mais seguros, né? Então, o que que acontece? Uma coisa super importante é que assim, é a detecção do problema e o diagnóstico e a solução, eles têm que ser muito rápidos. Então, você vê como eles foram aqui, né? Quer dizer, detectou um problema na JetBlue, ali o avião teve uma série de oscilações não comandadas, né? O piloto conseguiu tomar autoridade, não teve risco assim de maior do avião ter um acidente, né? Você detectou esse problema, detectou que ele poderia vir de um software, né? Que é uma mudança de software, né? Do 103 para o 104 ali, né? E esse software novo, ele não provia a proteção ou inibia a proteção eletromagnética em determinadas condições do avião. No caso, para radiações solares, mas ele podia ser para telefonia 5G, para um monte de coisa, né? Esses computadores são blindados para isso e o software detecta essa interferência e não deixa que ela atue. Então, nesse caso, esse software novo era o que aconteceu, né? Quer dizer, eles agiram rapidamente. A solução foi rápida na Kagawa e ouvintes, porque também, assim, é simplesmente uma mudança de software. Então, você faz um download de um software novo, com um laptop ou com um computador dedicado para isso, você pluga no avião, né? Como tem nos automóveis também, isso acontece, né? Então, você carrega o novo software. No caso, eles fizeram uma volta ao software antigo, né? Só que, assim, a ordem da Autoridade Aeronáutica Europeia foi
de imediato. Então, assim, você podia, no máximo, fazer um voo com avião sem passageiro para uma unidade de manutenção, em que você tivesse lá a condição de mudar. Mas a mudança é muito rápida, então, em 20 minutos, você conseguia mudar um avião. Por isso que teve pouco dano, né? Então, sobre esse ponto, Rui, me parece absolutamente interessante, porque quando este problema foi anunciado, houve uma primeira reação de muita preocupação dos analistas do setor aéreo sobre um eventual caos no transporte, especialmente em companhias aéreas que são muito expostas a este modelo, por exemplo, a EasyJet, empresas deste porte. Por que foi tão mais rápido do que muita gente esperava? É porque a modernidade dessas aeronaves também facilita a correção de seus problemas? Exatamente, Nakagawa, porque antigamente, para você mudar o software de um computador, e esses computadores, eles chamam, especificamente computador afetado, chama ELAC, né, de Elevator and Aileron Computer. Então, ele que cuida dos Acho que perdemos o contato aqui com o Rui Amparo. Alô? Rui, oi, voltou, Oi? por favor. Tá. Não, então, antigamente você tinha que tirar esses computadores e você mandar para uma bancada, mandar para uma oficina, muitas vezes dos Estados Unidos ou na Europa, né? Hoje não, hoje assim, você manda o link da mudança do software, então esse download é feito tão facilmente quanto os softwares no nosso computador pessoal, entendeu? Quando você faz um update do seu software qualquer aqui no seu computador. Lógico, ele tem várias proteções, né? E depois que você faz o upload, você tem que fazer alguns testes no avião para garantir que tudo funcionou, mas é muito rápido, né? Quer dizer, então hoje tudo trabalha quase que por um link, né? Sim. E agora, Rui, eu sei que esta não é a tua área de atuação, mas as ações da Airbus hoje na Bolsa de Paris caíram quase 6% e os investidores, os analistas atribuem este tombo das ações a esta questão que, como o senhor nos explicou muito bem, está sendo encaminhada de maneira bastante célere. E num mercado como o brasileiro, que tem uma grande exposição à Airbus, a A320, talvez em número a principal aeronave do mercado doméstico brasileiro, mesmo assim a gente tem uma segunda-feira absolutamente comum no nosso transporte aéreo. Problemas como esse afetam, de fato, o prestígio, a imagem e a capacidade de uma fabricante como a Airbus de fazer negócios, o que poderia explicar esta queda das ações? Ou, na tua visão de especialista, de que já foi executivo da TAM aqui no Brasil, é um problema corriqueiro e que talvez o investidor esteja reagindo de maneira exagerada? Ele não é um corriqueiro, mas dá para entender a sensibilidade de um investidor na Cacau, porque se esse problema ele fosse maior, a solução não fosse dada tão rapidamente, todas as companhias aéreas afetadas pediriam uma compensação para a Airbus. Então você afetaria diretamente, né? Porque o avião é um ativo muito caro. Quer dizer, a hora que você cancela um certo número de voos, isso acabou acontecendo, porque como você mandatoriamente teria que fazer todas as modificações no espaço de um dia, teve companhia aérea que não conseguiu fazer tão rápido, né? Quer dizer, você vai fazendo, a mudança é muito rápida. Alguns que tinham a sorte de não ter esse software na frota, né? Mas assim, então você poderia gerar um impacto, uma compensação muito grande. Eu dou um exemplo para você, quando você teve o problema dos 737 MAX, que eles ficaram groundeados corretamente por segurança, né? Por mais de ano aí, né? Quer dizer, as companhias aéreas, obviamente, assim, tiveram que fazer uma grande negociação. A Boeing sofreu muito, vocês até noticiaram aqui, né? Quer dizer, a Boeing, porque ela teve que dar uma compensação para as companhias aéreas. Nesse caso, eu tenho a impressão que houve uma sensibilidade do mercado financeiro, do mercado de ações, ao risco da Airbus ter que arcar com essas compensações. É até possível que isso aconteça em uma ou outra companhia que não tinha os meios de fazer essa mudança tão rápido, como foi a maior parte do mundo, né?
Mas, assim, ele não foi tão sério. Tem uma sensibilidade muito grande, né? Como você falou aí, né? A situação se resolveu muito rapidamente, mas existiu o medo que isso não acontecesse. Quando o mercado abriu hoje, você não sabia direito se ia ter um motivo atrasado ou se já estava, a situação estava se resolvendo, né? Muito bem, a gente conversou com o Rui Amparo, que já foi por quase 3 décadas executivo, mais de duas, vai, não quase 3, mais de 2 décadas executivo da saudosa TAM. Rui, obrigado pela conversa e que bom poder contar aqui com a tua participação, tua análise e também com a tua audiência, Rui. Obrigado. Continue nos assistindo e se eu falar alguma besteira de aviação, assunto que eu amo, por favor, nos dê um puxão de orelha. Vocês têm o William Vac aí, que é um super conhecedor da aviação também. Qualquer coisa, ele já te puxa a orelha no estúdio, tá tudo certo, né? Muito obrigado, Combinado, viu? Rui. Obrigado, um abração.